dia e que a excelsa paz que emana de Deus venha inundar o seu coração, muita alegria, que você seja muito feliz nesse dia, certo? Você está me vendo com essa farda tão bela. Eu quero aqui representar o Unipas Internacional, uma instituição de capelania que presta serviço em muitos países, tem como sede Estados Unidos da América e presta muitos trabalhos relevantes no lado social, evangelístico no mundo. Depois você comunique comigo, eu posso te informar acerca da Unipas Internacional. Muito bem, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã, sobre o tema, o cálice amargo que se tornou doce. Tenho como base Lucas, o Evangelho de Lucas, que é o capítulo 22 e versos 42, que diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Nós vemos o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele foi 100% Deus e 100% homem quando esteve aqui na terra. Ele veio como Emanuel, Deus na sua excelsa bondade, no seu amor imensurável. Ele não entendia as atitudes dos homens, porque ele abençoava os homens e em sequência ele viu os homens tomar atitudes totalmente adversas. Dentre elas, quando o próprio Cristo mesmo foi aclamado em Jerusalém, as pessoas colocavam folhas de palmeiras na estrada, colocavam panos ali, lindos, bonitos, para que ele passasse ali pelaquele caminho. E clamavam, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas em sequência eles estavam pedindo, crucifica, crucifica. Deus não entendia. Deus não entendia também quando ele operava milagres ali, fazia aquele povo atravessar pelo Mar Vermelho. Miriam pegava seus tamborins, exaltava, em sequência o povo estava murmurando. Deus não entendia, pelo que mandou, pela obra e graça do Espírito Santo, Jesus, o Emanuel, Deus conosco. E ele veio aqui a essa terra. Ele sofreu na pele as nossas dores, sentiu as nossas fragilidades, para que ele pudesse ter crédito de ser um mediador entre nós e Deus, porque ele conhece na pele, no seu próprio ser, ele conheceu as limitações dos homens, e é por isso que ele é o nosso mediador, por isso ele tem poder de interceder por nós. E nós vemos aqui esse Cristo amado, esse presente de Deus que veio aqui à terra para quebrar a maldição do pecado e abrir portais que nos dá acesso a Deus. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a própria vida. Nós vemos que ele, no momento que se agonizava no jardim do Getsêmani, ali em Jerusalém, ele, quando eu acredito que ele viu o cenário de tudo que ele iria passar, do desprezo, do opróbrio que ele ia atravessar caminhando aquelas ruas estreitas da cidade de Jerusalém. Ele via aquelas pessoas que haviam aclamado, humilhando, pedindo a sentença dele, outros chicoteando, outros blasfemando dele. Então nós vemos naquele momento do jardim do Getsêmani, onde ele orava ao Pai, ele presenciou tudo aquilo. E ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Nós vemos o carinho, o amor, a submissão de Cristo ao Pai. Ele poderia dizer: Pai, passa, mas se é possível, Pai, eu te peço. Tu sabes que eu te amo, tu sabes que temos muito em comum, eu e ti somos um. Então, se é possível, eu serei muito humilhado, eu serei desprezado por aqueles que eu tanto amei, é tanta dor. Se é possível, passa de mim este cálice. Agora eu volto para nossas provações. Às vezes nós estamos atravessando momentos difíceis da vida e nós queremos colocar uma pessoa
como cúmplice daquilo que nós estamos enfrentando. Nós estamos atravessando um momento difícil, uma prova que vem de Deus para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual, e nós conseguimos desculpa, conseguimos ser vítima de alguém, e aquela prova fica muito mais pesada quando nós deixamos de ver Deus nas nossas provações e nós passamos a ver homens. Cristo passou por esse momento. Ele não quis compreender e disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Isso acontece comigo, acontece com você também. Até o momento que você pensa que aquela prova, ela vem de homens. Você não quer aceitar, você reluta, mas aconteceu com Cristo um exemplo e deixou para nós. Quando naquele meio de tanta agonia do jardim do Getsêmani, quando ele orava ao Pai, que viu o cenário do que iria passar, o vexame, a decepção, a crucificação, disse: Pai, se é possível, eu te imploro, passa de mim este cálice. Está amargo esse cálice, tem fel nesse cálice. Foi necessário, diz a Bíblia aqui, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Aqui não diz as palavras exatas que aquele anjo falou, mas eu posso entender, nós podemos navegar na imaginação, que aquele anjo falou para ele: Mestre, esse cálice que tu vais beber não tem consequências humanas. Esse cálice é a plenitude da vontade de Deus. É Deus que preparou esse cálice amargo para que tu bebas. Quando nós entendemos que a nossa provação, ela vem por intermédio de Deus, para o nosso aprendizado, para riquezas da nossa própria vida, nós passamos a ter uma interpretação diferente. Naquele momento que ele entendeu que aquela provação era uma provação de Deus, que aquele cálice amargo que ele iria beber era da vontade de Deus, Deus havia preparado para ele, em função do anjo de Deus vir confortá-lo, disse: não, está doce agora, não, Pai, faz a tua vontade, eu bebo. O cálice passou a ser doce, passou a ser aceito. Ele abraçou aquele cálice porque ele entendeu que era da vontade de Deus. Talvez seja isso esteja acontecendo com você também. Você está passando uma aprovação tão grande e você pensa que isso vem em decorrência de homens, que são os homens que estão perseguindo. E eu quero te dizer, faz uma reflexão. Esse cálice que tu estás bebendo não é de homem. Esse cálice que está posto para tu beber não vem de vontade humana, é da vontade de Deus, porque Deus tem um propósito na tua vida, e para que Deus cumpra o propósito que Ele tem na tua vida, é necessário você passar por essa luta, é necessário você passar por essa dor, mas beba esse cálice. Jesus Cristo, quando entendeu que aquele cálice, confortado pelos anjos, orientado pelos anjos, com aquela palavra que veio de Deus através do seu enviado anjo, diz: olha, é da vontade de Deus. Aquele cálice passou a ser doce e ele bebeu. E hoje nós vemos resultado, a nossa salvação. Meu amigo, minha amiga, você que está atravessando um momento difícil da sua vida, que tem um cálice na sua frente e você diz: eu não quero beber, eu quero que passe. Assim como Deus enviou o anjo para confortar Jesus, eu sou esse enviado de Deus, através da sua palavra, para te orientar e dizer: bebe esse cálice, porque o que Deus tem para ti é maior, os resultados serão alvissareiros, e as bênçãos de Deus são imensuráveis, depois que você beber esse cálice, depois que você passar por essa prova. Então, fica na paz, a vitória é tua, tu irás vencer. Esse cálice é apenas um estágio que tu vais passar para alcançar o alvo das bonanças de Deus, das imensuráveis bênçãos de Deus. Eu profetizo a tua bênção,
a tua vitória, mas é necessário beber esse cálice, o cálice amargo que se tornou doce. Quando nós percebemos que é da vontade de Deus, a amargura vai-se embora e o amargo se torna doce. Que Deus te abençoe. Fica na paz.